Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a entrevistar o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, com apoio do Supermercados Araújo e também da Rimalto Autopeças. Senador, como estava sendo administrado anteriormente o Fundo Amazônia, ele não estava pondo em risco a nossa soberania? Com certeza. Tenho dito isso e já anunciei na tribuna do Senado, assim como também aprovei um requerimento ao Tribunal de Contas da União, que eu sei que está investigando, que eu quero também ter o direito a essas informações. Eu já tenho algumas informações preliminares, de bastidores, que quem me forneceu apenas pediu, por enquanto, para guardar um pouco a fonte, mas está claro isso. O Fundo Aliás, Amazônia... o senhor questionava isso desde o passado, só que a época era palavrão falar isso. Era palavrão. Estava todo mundo, ou seja, do Grêmio Estudantil ao Presidente da República, era tudo um partido só. E que era maluco de entrar numa sala dessa. É isso mesmo, a gente falava para as paredes, né? Hoje mudou um pouco. Eu venho dizendo, Muniz, e vou repetir, do jeito que está, o Fundo Amazônico é um escândalo à soberania nacional. Basicamente, você tem um dinheiro patrocinando dezenas de ONG, milhares de ONGs. Então, são pessoas pagas com dinheiro norueguês para trabalhar contra o interesse nacional. 60 ONGs ano passado embolsaram 800 milhões. Eu tenho até o nome delas. Aí você vai perguntar o que fizeram. Não, o que resolveu no Acre? O que resolveu aqui no Acre? Aí eu abro o jornal ontem, tá lá a SOS Amazônia defendendo o Fundo Amazônia. Lógico, ela pegou 10 milhões do fundo. E fez o que com esse dinheiro, rapaz? CTA. Agora, olha o pior. Então, eu quero dizer com clareza, Muniz, com clareza. O Fundo Amazônico, como ele está, é um escândalo. Ele é um atentado à soberania nacional. O Brasil não está à venda por 1 bilhão e 100. E essas pessoas são apátridas. Eles são traidores do Brasil. A Noruega gastou 1 bilhão e 100 milhões aqui no Brasil e recebeu nos governos da esquerda 7 bilhões e meio de isenção, Muniz. Agora, quem é a Noruega para bancar a ONG aqui, para ser contra o nosso progresso, para ser contra o nosso desenvolvimento, para eternizarmos a pobreza e a miséria do norte do Brasil, quando a Noruega vive de petróleo e gás? 51% do patrão dessas ONGs vive de petróleo e gás, Muniz. E não é que a Noruega esteja desacelerando, não. Ela acelerou. Nos últimos anos, ela abriu mais 20 poços. Do que é que vive a Europa, que quer dar uma de bacana? A Europa vive 77% de petróleo e gás. E sabe o que é mais 14%? Da energia nuclear. As que eles mais criticam. Quer dizer, soma 14 com 77. Ou seja, quase toda a energia consumida na dona Europa vem de petróleo, gás e energia nuclear. E que moral tem essa turma para pagar o ONG aqui, para se colocar contra, como aconteceu agora? Eu levei o ministro, nós levamos o ministro lá no Juruá, para ganhar o governo federal, para a continuidade da BR-364. A BR-364 parar lá onde ela parou, não interessa ao Brasil, não interessa ao Acre. Nós precisamos que ela continue. Lá tinha um índio que veio da Espanha, justamente nesses movimentos dessas ONGs, com um documento pronto e batido, para entregar para o ministro, dizendo que eles são contra a estrada, porque a estrada vai acabar com a cultura, etc, etc. Quer dizer, há por trás desse movimento, um movimento de interesse financeiro de uma Europa que, como eu disse, não sabe o que é APP, não sabe o que é reserva legal e vem querer dar lição de moral aqui, Muniz. Agora, você dizer que tem coisa do Bolsonaro que eu não concordo, é lógico, tem coisas que eu não concordo de você, você tem coisas que você não concorda de mim. Agora, dizer que eu me emociono quando eu vejo o Bolsonaro virar para um jornalista alemão e dizer para ele assim, em primeiro lugar, quem manda aqui somos nós. Porque eu pensava que eu ia morrer, Muniz. Segundo, não temos nada a aprender com eles. Não, vocês que têm que aprender com a gente. A dona Alemanha acabou de inaugurar uma Itaipu e meia termoelétrica, rapaz. E vem aqui dar palpite. Quer dizer, aí você pega uma Noruega dessa, e eu conversando com a colega no Senado, que é a favor do fundo, eu falei, mas fulana, né, desse jeito não pode ser. Nós queremos todo o dinheiro que venha, mas não para comprar soberania nacional. Eu disse, não, Márcio, mas não sei o que, ora, a Noruega pega uma empresa, além de tudo que eu acabei de falar, a Noruega tem uma multinacional do ramo de mineração,
que fez um escândalo no Pará, que saiu, vazou, etc. e tal, que teve isenção de 7,5 bi. Quer dizer, os caras estão gozando com a nossa cara. E outra, Muniz, o ministro, da Economia, o Paulo Guedes, ele disse uma coisa essa semana, Muniz, que eu venho dizendo há décadas. Já tem carro elétrico, não tem? Imagine que daqui a 50 anos o carro elétrico vira uma febre. O petróleo que nós tivemos no Juruá, e que até hoje a gente não pode ir lá para ver se tem mesmo e tirar, vai servir para quê, Muniz? Vai servir para nada. Então eu venho dizendo há tanto tempo, nós temos algumas reservas hoje, que são reservas naturais para gerar emprego para as pessoas que estão desempregadas, estão pobres, que precisam de obra, precisam de assistência, que se nós não pegarmos esses recursos, amanhã o homem inventa outras alternativas e esse recurso não vale mais de nada. Então há um interesse econômico, e eu vou repetir, você tem políticos do passado, do presente e ONGs que estão vendidos para interesses estrangeiros. Você tem um país que banca o Fundo Amazônico, que vive de petróleo e gás, mas paga pessoas aqui no Brasil para ser contra todo tipo de crescimento econômico. Vamos deixar claro, Muniz, se o Norte não crescer economicamente, o que significa dizer obrigatoriamente utilizar os recursos naturais, nós vamos nos eternizar pobres, como somos hoje. E aí, Muniz, pode mudar governador, pode mudar senador, tanto quantos queiram. Se não mudar a realidade do Estado, a estrutura do Estado, não flexibilizar algumas leis, pode mudar o governador que quiser, o senador que quiser. Infelizmente, nós nos eternizaríamos se não mudarmos como a região mais pobre do Brasil. Estão falando aí em algo mais grave ainda, Márcio, que boa parte desse dinheiro, além de enriquecer ilegalmente muita gente, servia também para financiar candidaturas de esquerda. Você acredita nisso também? Não acredito não, tenho certeza. Onde é que foi parar? Isso tudo havia público, mas eu já tenho informação, nome e tudo, tal, de 3 ONGs no Acre que receberam 20, 30 milhões de reais do Fundo Amazônico. Você vai lá, que emprego que gerou? Fez um método de esgoto, que é o grande problema ambiental do Norte? Não. Fez um método de água encanada? Não. Às vezes tem lá uma taperinha que faz, compra lá umas casinhas besteiras para enganar a besta, para tirar uma fotografia, 2 anos depois não tem mais nada, acabou, deteriorou e tudo mais. Para que serviu esse dinheiro? Para bancar pessoas e, lógico, as pessoas estão recebendo dinheiro, quase todas são de esquerda, evidentemente na época da campanha, estão na campanha defendendo os seus interesses. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles costumam divulgar dados assim de forma alardeando mesmo. Você acha que os maiores problemas ambientais do Brasil, sobretudo da nossa região, estão de fato no campo ou nas cidades? É lógico que é na cidade. Muniz, vou te falar com seriedade. Por que eles não se preocupam tanto com os problemas? Porque são vendilhões. Tem boa parte dessas pessoas, elas não sabem que estão vendidas, mas estão. Porque não há um acordo com todo mundo. A Europa não chega aqui para lá para o INPE, eu vou te dar um dinheiro para você me defender. Não, mas acaba sendo envolvida por uma lavagem cerebral. Vou te dar um exemplo. Eu agora terminei uma viagem que eu comecei há 35 anos. Eu era jovem, garoto, comunista. Fui para Moscou fazer um curso como prêmio, porque eu era um jovem que eu percebi. E fomos lá uma turma. Na volta, eu optei por vir pelo Peru, Lima. E aí de ônibus, para conhecer um pouco e tal. Chegamos, eu e mais 3 companheiros, em Cusco. Eu era dos 4 que queria ir de qualquer jeito para Machu Picchu. Nós todos estávamos cansados, 1 ano quase fora do Brasil, mochila, muita lembrança que a gente foi comprando para os parentes e tal, e tal, e tal. E os meus amigos não queriam, porque estavam cansados e queriam vir logo embora. Eu disse, rapaz, nós estamos aqui perto de Machu Picchu, vamos lá, né? E os caras, não, aí eu não ia sozinho, não ia largar meus companheiros, não fui. E aí 2 são nordestinos, aí eles diziam assim para mim, rapaz, tu mora vizinho, qualquer hora tu volta. 35 anos depois, agora que eu fui terminar essa viagem, eu entrei com a Márcia, minha cunhada, minha filha mais nova, aqui para o Assis Brasil, dei o rodo e tal, tal, tal. Mas o que eu queria dizer? Na entrada, indo direto para o rumo de Cusco, você entra na região amazônica. Na volta, eu fiz todo o Vale Sagrado dos Incas e fui para Puno. E vim então por outro lugar, mas entra na Amazônia também. Muniz, eu cansei de ver placas na Amazônia peruana, que é uma lavagem cerebral. Cuide do meio ambiente, cuide da floresta, cuide da floresta, quando na verdade a floresta está cuidada.
O problema no Peru, e eu vou dizer isso para o meu querido amigo embaixador do Peru no Brasil, o problema é a cidade. A natureza no Peru está totalmente preservada. O que não está preservado é a margem da rodovia que as pessoas jogam lixo. O que não está preservado é Cusco, né, que não tem árvore, não está arborizada. A beira do lago Titicaca está poluída. Quer dizer, veja bem, o homem, num processo de uma lavagem cerebral, se preocupa com aquilo que ele não precisa, porque não está deteriorado, e deixa de se preocupar com aquilo que ele tem poder de fazer. O homem não tem poder, Muniz, de mudar o clima global. Tu vai no lago Titicaca, aí você descobre que aquilo já foi mar. O que o homem tem a ver com isso? Nada. Aí você pega estudos sobre o deserto do Saara, também já foi mar. O que o homem teve a ver com isso? Nada. Esses cânions criados no mundo inteiro, isso foram placas tectônicas, movimentos gigantescos, a separação dos continentes. Quer dizer, o que o homem tem com isso? Nada. Ou seja, o homem não é Deus. Quem tem o poder de mudar o clima na Terra é Deus. São fatores naturais. Agora, o homem se preocupa com aquilo que ele não tem poder de mudar e esquece de mudar o que ele tem poder. Por exemplo, o PT do Acre passou 20 anos contando uma história falsa, que a floresta em pé ia dar muito mais recursos para a população do que ela transformada em plantação. Mentiram, 20 anos depois estamos muito mais pobres. E não cuidaram do que eles podiam cuidar, de fazer esgoto, de arrumar o canal da maternidade, que até hoje joga detritos no Rio Acre. Aliás, o ministro Ricardo Salles veio aqui e disse que era uma vergonha. Alguns acrianos saíram contra o ministro, que ele falou pura verdade. Sim. Eu gostaria de defender as pessoas que ele atacou. Sim. Mas não tem um motivo. Não tem. Eu posso Passaram 14 anos na esfera federal, nada fizeram. 20 anos no Acre. Agora, quase 14 também na prefeitura. E o que fizeram pelo Rio Acre? Sim, nada. Aí vieram, né? Ai, meu Deus, o ministro atacou a honra da Marina. Para de choradeira, rapaz. Eu vou dizer aqui, Márcio Bittar, senador da República, eu vou repetir. Marina, Jorge Viana, Tião Viana tiveram poder que nenhum grupo político talvez nunca tenha no Acre. O que é que isso resolveu? Não vou falar de emprego e renda, não, Muniz. O que isso resolveu para o meio ambiente do Acre? Nada. O que é que o poder da Marina, eu achava que a Marina, com o poder que ela teve, eu sabia que ela ia pôr o pé no freio na área rural, pelo que ela já dizia. Mas eu imaginava que ela ia usar o poder internacional que ela teve para recuperar o Igarapé São Francisco, para poder arrumar esse esgoto a céu aberto que é o canal da maternidade, para plantar árvores em Rio Branco. Muniz, eles não conseguiram fazer um plantio de árvores na cidade. Quer dizer, então, para que... Muniz, eu vou dizer para você aqui, sem medo de estar falando besteira. Às vezes me perguntam assim, você tem intenção de ser candidato ao governo? Tal? Não tem intenção de ser candidato a nada em 2022. O mandato de senador é longo, você tem que ter calma e se concentrar no que você acha que deve. E eu peço a Deus, em primeiro lugar, que daqui a 7 anos e meio eu esteja vivo e com saúde. Se eu estiver vivo e com saúde, e este mandato tiver contribuído concretamente para o Acre ter melhorado de vida, aí eu penso se eu vou ser candidato a alguma coisa ou não. Se não tiver dado certo, Muniz, pode ter certeza que eu não disputo a eleição mais, porque não tem justificativa. Então, os mandatos que o povo nos outorga, eles têm que ter resultado prático. Qual foi o resultado prático do poder da Marina no Acre? Nada. Zero. Ficaram falando o tempo inteiro de reserva extrativista. Se reserva extrativista fosse uma boa opção, por que um parente, filho da Marina, ou filho de qualquer político da esquerda, não está vivendo do extrativismo, Muniz? Quem é que quer viver na reserva Chico Mendes, Muniz? Criaram o ICMBio para prender seringueiro e multar fazendeiro. Nós temos que... É uma armadilha criada ao longo de muitos anos. Você não desarma isso de uma hora para outra. Isso é muito bom para o governo da Alemanha, para a Noruega, Canadá e tudo mais. Agora, não interessa. Foi uma armadilha, Muniz, que foi criada ao longo de muitos anos, muita lei. Você desfazer essa armadilha não é fácil, não é de uma hora para outra, mas eu quero dizer, repetindo o que digo ao longo de tanto tempo, que isso tudo está errado. Esse terror que o IBAMA patrocina, que o ICMBio patrocina, eu sou contra, sempre fui contra tudo isso. Acho que essas multas todas, ela tem uma origem ilegal, porque ela é um atentado ao direito de propriedade.
já falei. Apresentei no Congresso Nacional, junto com o Flávio Bolsonaro, um projeto para devolver ao dono da terra a sua terra, porque o Estado tomou até 80% dela, não indenizou, ainda pior, fez desse proprietário que ficou só com 20% o fiscal dos 80%, eu tenho que gastar para isso. Sem ganhar nada. Virou um escravo. Né? Isso sim que é um trabalho escravo e tal. Mas eu trabalho diuturnamente, e vou continuar trabalhando, para que a gente, no mínimo, consiga flexibilizar essas armadilhas que fizeram e que mantêm a pobreza da região norte, que é uma região mais pobre do Brasil. Márcio, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, destacar alguma ação sua nesse primeiro semestre, fica à vontade. Eu quero te agradecer mais uma vez, te parabenizar, dizer ao povo acreano que eu, o senador Sérgio Petecão, a Maílza, estamos trabalhando absolutamente juntos. Nada vai fazer com que a gente saia do trilho. Qual é o trilho? O trilho é ajudar o Brasil para ajudar o Acre. Eu disse desde o começo das campanhas todas, eu preciso ser útil ao Brasil. Para sendo útil ao Brasil, eu vou ajudar a trazer para o Acre. Então, tudo que eu estou fazendo em Brasília, Muniz, primeiro que eu sei que não tem futuro se não fizerem as mudanças que precisam ser feitas. E lógico, eu quero ajudar a fazer, estou ajudando, junto com o Petecão, junto com a Maílza no Senado, e os nossos colegas na Câmara também ajudando. Agora, qual é o nosso objetivo? É incluir o Acre, é terminar a nossa BR, é chegar até o Peru, é dar uma flexibilizada em algumas leis que permitam que a gente produza, que tenha obras importantes. Muniz, eu no Peru, a gente volta, dá uma vergonha. Você entra aqui na Assis Brasil, a estrada de primeira qualidade, é a mesma Amazônia. Eu dizia para a Márcia, né, a minha mulher, todo mundo sabe, mas enfim, eu dizia para a Márcia, se você tirar uma foto aqui, se tu disser assim, eu estou chegando em Feijó, todo mundo acredita. Porque é absolutamente a mesma região, a mesma topografia, o mesmo clima, o mesmo tudo. Só que a obra é bem feita. E feita com o apoio do governo brasileiro. E feita com o apoio do governo, e bem feita. Aí você entra no Brasil, Muniz, é uma esculhambação, não tem acostamento. Quer dizer, será possível? Você mantém um bom relacionamento com o governador Gladys Comeli? Mantenho, o Gladys é meu amigo. O que não significa dizer que ele concorda com tudo que eu penso. Nem eu concordo com tudo que ele pensa. Agora, eu fiz tudo que eu podia fazer na minha vida para que a gente vencesse a eleição. O que eu pude fazer para ele ser eleito senador da República, eu fiz. O que eu pude fazer para ele ser eleito, a minha parte, né? Para ele ser governador, eu fiz. Estou satisfeito com ele e quero dizer a você que o meu maior compromisso eleitoral é com o Gladson. O Gladson, em 2022, deve ser candidato. Eu espero que seja a reeleição. E esse é o meu maior compromisso eleitoral. Agora, isso não significa subserviência. Eu disse no Bom Dia Rio Branco, vou dizer no Boa Noite, por exemplo, na quarta-feira, amanhã, à tarde, eu vou a Brasileia e Epitaçolândia. Eu já disse lá aos amigos, o grupo que está conosco há 20 anos, eles têm todo o direito de apresentar uma chapa para disputar a eleição contra quem governa hoje Brasileia e Epitaçolândia. E eu estarei ao lado deles. Eu não estarei ao lado da prefeita de Brasileia, como eu não estarei ao lado do prefeito de Epitaçolândia. Eu estarei ao lado deles para ajudar como senador. É minha obrigação, independente de quem está na prefeitura. Agora, politicamente, eu vou estar ao lado daqueles, né, e que tem nome, que tem quadros para disputar a prefeitura. E, junto com eles, vou me dedicar por um bom tempo a convencer o meu governador, o meu amigo Gladson, que ele tem nos grupos que já estão lá do nosso lado nomes qualificados para serem os nossos candidatos a prefeito. Ganhando ou perdendo, Muniz, o mais importante de tudo não é ganhar uma eleição. Quantas eu perdi? O mais importante é você chegar em casa, abraçar sua mulher, seu filho, com a consciência tranquila. Às vezes, para ganhar, é preciso perder, né? Eu perdi um bocado. Preferia não ter perdido nenhuma, mas não me arrependo. Muito obrigado, Muniz. Um abraço grande, fiquem com Deus e até outra oportunidade. Muito bem. Acabei de entrevistar o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. Eu volto em 2 minutos. Até já.